Gênesis capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Vou ler mais uma vez este texto, embora 2 versículos, ele é cheio de segredos espirituais. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Vamos para o Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aleluia. Mais um pouquinho à frente, agora Apocalipse 21. Apocalipse 21. Penúltimo capítulo, 21. Vou ler do 1 até o 6. Está escrito assim: Eu vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia. Somente até aqui, queridos. Glória a Deus. Queridos, nós percebemos que do começo, Gênesis, até o fim, Apocalipse, a narrativa bíblica, os textos da palavra de Deus, eles começam com um casamento e eles terminam também com um casamento. A Bíblia começa falando de família e a Bíblia encerra também falando a respeito de família. Embora nós tenhamos já tratado deste assunto em diversas das nossas reuniões, eu quero falar ao seu coração uma porção que Deus trouxe a mim nesta tarde a respeito da piedade familiar nestes últimos tempos. Observe, e eu quero que você preste bastante atenção em tudo que Deus está falando. Procure não se distrair, porque Deus tem uma revelação para nós neste dia, nesta reunião de família, neste domingo. Entenda você que Deus, quando Ele começa a criar, Deus Ele cria um ecossistema, Deus Ele cria a natureza, Deus Ele cria animais, Ele cria plantas, Ele cria frutos, Ele estabelece montes, Ele faz tudo isso de uma maneira tão perfeita, tão gloriosa. E ao Senhor, e assim quando o Senhor Ele cria esse ecossistema, ali dentro de um jardim, o Senhor Ele celebra o primeiro casamento. E esta instituição, esta comunidade, Deus chama de família. Estava ali o Senhor, estava ali Adão, estava ali Eva, criados conforme a imagem e a semelhança de Deus.
criados com atributos comunicáveis de Deus, criados parecidos com o seu pai. Quando as pessoas, vamos pensar assim, aliás, vamos deixar o negócio bem assim, a narrativa bem próxima. Digamos que se você pudesse voltar naquele tempo e olhar naquele jardim, você veria em Adão e Eva traços. Você veria em Adão e Eva atributos que facilmente fariam você distinguir aquele casal, aquela família como filhos de um Deus Todo-Poderoso. Porque eles se pareciam com o seu pai. Tinham traços ali de um Deus Todo-Poderoso. E Deus chama esta instituição família. Homem, mulher, com os seus atributos, cada um deles, com os seus papéis, cada um deles, o Senhor Deus chama e abençoa aquela primeira família. E queridos, família, ela não diz só a respeito à maneira como Deus organizou esta instituição para um funcionamento. Eu quero dizer a você que família não é só a maneira como Deus estabeleceu as coisas para elas funcionarem. De maneira assim, o homem, ele tem esta característica e ele tem esse papel. A mulher tem essa característica, este atributo vindo da parte de Deus, e ela tem esse papel. Então, família não é Deus organizando a coisa, não é Deus somente arrumando uma maneira daquela instituição funcionar. Mas família, ela mostra para nós algo muito mais profundo que diz respeito a sentido e a propósito para nós entendermos a trama divina através da história. É algo mais profundo quando você olha a família, e eu vou te explicar direitinho isso aqui. O Espírito Santo vai discernir todas as coisas nos seus ouvidos nesta noite. Entenda você que todas as criaturas, tudo aquilo que Deus criou, imita o seu Criador em algum nível. Você consegue olhar para a natureza e ver a assinatura de Deus. É impossível você olhar para o pôr do sol e ver que ali não existe por detrás um projetista inteligente, alguém que projetou. Se você estuda lá na faculdade, esta semana eu estava lendo sobre isso, num livro que eu estou lendo, um livro excelente, sobre cosmovisão cristã, e lá ele estava explicando a estrutura do átomo, do elétron, nêutrons, como eles são organizados. Quem é que organizou estas estruturas desta forma, para que tivesse vida? Quem é que colocou a Terra no lugar exato, de maneira que, se ela estivesse um pouquinho mais perto do Sol, nós não aguentaríamos o calor, mas se ela estivesse um pouquinho mais longe do Sol, e mais para o fundo, lá perto daqueles outros planetas, como Marte, por exemplo, nós não aguentaríamos, seria uma terra gelada e seria impossível haver vida aqui. Quem é que desenhou tudo isso? Sabemos que é o Senhor, o nosso Deus. Mas quando se trata de seres humanos, quando se trata de gente, os seres humanos, eles foram feitos de uma maneira tão especial, e eles imitam Deus de um nível elevado, em um nível sublime, porque eles imitam Deus como filhos de Deus. Eles expressam nessa terra características deste Deus Todo-Poderoso como filhos. E quando nós dizemos que família não é só uma maneira de organizar a casa e da casa funcionar, um ajuntamento, um agrupamento de pessoas ali funcionando, mas que família ela tem um sentido e um propósito muito mais profundo em Deus, basta nós olharmos as Escrituras, do Gênesis até o Apocalipse. Queridos, entenda, e se você for ler a narrativa, principalmente Gênesis 1, 26, 27, você vai encontrar ali um Deus trino. Você vai encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na eternidade. Um Deus amoroso e um Deus feliz entre eles. Eles estavam em plena felicidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aprouve na mente de Deus, a mente eterna de Deus, compartilhar este amor com mais. Compartilhar este amor com família. E é aí que Deus vai criar os seres humanos, eu e você. Nós não somos produtos do acaso, como falam por aí. Nós não somos produtos de uma evolução. Nós somos filhos de Deus, criados para receber amor da parte do Pai. Um amor perfeito que estava entranhado, estava escondido, e aprove Deus revelar para nós, mostrar para nós.
Deus quis, o Deus trino, o Deus família, o Deus que é coletivo, o Deus que é comunidade, ele quis mostrar para filhos um amor tão perfeito. E ele faz isso, ele cria seres humanos. Esse Deus que é família, cria seres humanos. E se você prestou bastante atenção, o primeiro texto que nós lemos, ele fala o quê? Que Deus criou a família, a sua imagem e a sua semelhança. Não foi assim que nós lemos? Então, quando nós falamos que Deus criou a imagem e a semelhança, significa que Deus criou a família com um potencial criativo, para criar beleza, ordem, para criar virtude, para espalhar o reino dele nessa terra, mas também Deus criou a família com a matriz familiar, sendo Deus coletivo, sendo Deus comunidade, sendo Deus uma família, ele cria seres humanos para que seres humanos também sejam relacionais. Seres humanos sejam família, seres humanos sejam coletivos. O que eu estou querendo dizer é que você, Filadélfia, foi criado à matriz de Deus, foi criado à semelhança de Deus. Você foi criado para viver em relacionamentos, para se relacionar com pessoas, para se relacionar com a pessoa de um Deus Todo-Poderoso. As nossas relações, elas são um tipo de matriz natural que Deus impregnou em nós para entender a profundidade da unidade que nós teremos com Deus. O que eu estou querendo dizer com esta frase? Nós fomos criados para relacionamento. Nós fomos criados com fome de próximo. Sabe disso? Você tem fome de próximo. Que coisa curiosa, não é? Nós temos fome de pertencer a alguém, fome de dar amor e receber amor, fome de pertencimento. Olhe lá fora, a juventude poderia ser tomada como um exemplo disso. Jovens fazem as maiores loucuras para pertencer a uma tribo. Eles cortam o cabelo, eles pintam o cabelo, às vezes tatuam determinadas tatuagens relacionadas àquele grupo. Eles talvez entram para o grupo dos motoqueiros, deixando o coração dos pais aflitos. Alguns gostam do povo das trilhas, outros se identificam com aqueles que são do futebol. Alguns são intelectuais. E nós sabemos que pessoas, elas têm fome de grupo, fome de pertencimento, fome de ser chamado como membro de uma casa, de uma família. Isso faz parte de quem nós somos, Filadélfia. Nós temos fome de amizade, nós temos fome de amor, nós temos fome de pertencer, de se doar a alguém. Isso faz parte do nosso ser, porque nós somos matriz de Deus. Nós somos criados conforme a matriz de Deus, e a matriz de Deus, ela é familiar, ela é comunitária. Sendo Deus Pai, Filho, Espírito Santo, ele criou filhos para que também viessem a se relacionar uns com os outros numa família. Então, as nossas relações, elas apontam para essa nossa estrutura, essa nossa matriz. Somos assim. Não tem como você pegar uma lâmpada redonda, aí aqueles maridos que são bem criativos assim, né? Serra o topo da lâmpada, lixa, enverniza, faz um suporte, bota em cima da mesa, coloca uma planta bem bonita lá, para ornamentar a mesa da sua esposa. Não tem como você exigir desta lâmpada que ela dê luz. Embora ela é lâmpada, ela está fora do propósito dela. Ela está desconectada da fonte. Se esta lâmpada estivesse conectada a uma fonte, se ela estivesse no lugar para o qual ela foi criada, então ela expressaria, ela mostraria para o mundo quem ela é. Sou uma luz, estou conectada à fonte de todo o poder que me enche de luz, me capacitando a ser quem eu nasci para ser, e a estar no lugar onde eu fui destinado a estar, e a fazer tudo aquilo que o meu projetista inteligente me fez para fazer. Então a lâmpada na mesa ornamental, embora ela esteja ali, ela não cumpre o propósito dela. E quando nós olhamos para nós, o jeito de nós sermos está querendo dar uma pista para nós a profundidade da unidade que nós temos primeiramente com Deus.
que você, Filadélfia, não consegue funcionar nessa terra desligado do seu Pai. Que você, homem e mulher, não pode funcionar, não há vida fora da presença do nosso Deus. Nós somos intensamente relacionais. Nós precisamos de amizade, nós precisamos de doar e de receber esse amor. Nós temos uma fome, uma sede muito grande de amizade, de pertencimento. E isso diz respeito à nossa filiação. Isso diz respeito a sermos chamados filhos de Deus. Olha, ainda que você seja ímpio, ainda que você seja um pagão, a vontade de se relacionar está impressa em você. E se você é daqueles assim, que adora falar para as pessoas, eu sou muito antissocial, eu não gosto de pessoas, olha, eu sou muito quieto na minha, eu não gosto de gente, eu gosto de ficar quieto, eu sugiro a você que leia as Escrituras e se converta, porque você é um desconvertido, isso sim. Porque todos nós precisamos de gente. A vida flui através dos relacionamentos. Não há como você viver sozinho nessa terra. Quando você pensa na sua própria existência, vale lembrar que você veio de um casal. Você veio de um relacionamento. Você veio de um pai e de uma mãe. Se você decidiu, fez esta opção por uma vida de maior solitude, é interessante você lembrar que um dia você habitou e esteve numa mesa, numa comunidade. Ou seja, primeiramente nós precisamos nos relacionar com Deus, segundo com a nossa família, terceiro com a igreja de Cristo Jesus, a saber, o seu povo, e em último nível transbordar tudo isso numa comunidade local que é a nossa cidade. Não há vida fora de relacionamento, seja este relacionamento com Deus, seja esse relacionamento com o próximo. Nós precisamos disso. Por que tudo isso, pastor Isaías? Para que você pudesse entender que a vida plena é fruto de relacionamento. Quando você tem tanta sede de gente, quando você tem tanta sede de pertencimento, quando você tem tanta sede de compartilhar amor, ou de receber amor, é o seu coração gritando dentro de você, para que você entenda, só existe vida plena quando nós nos relacionamos com Deus. Só existe vida, intimidade, quando nós temos intimidade com quem Ele é. Comunhão com o modo de vida que Ele estabeleceu, que é a igreja de Cristo. Comunhão com a família. A razão pela qual Ele nos criou está revelado no cotidiano, quando a vida ela flui através dos relacionamentos. Sabe, é uma pena que a família tenha perdido esse olhar para dentro da casa, para dentro da mesa, porque dia após dia, lá dentro do teu lar, nas pequeninas coisas, Deus está te mostrando a maravilha do seu amor, a grandeza do seu reino, e o quão glorioso é viver em família. Isso é sonho de Deus, isso faz parte do coração de Deus. E se você é solteiro, você tem uma comunidade. Se você mora numa república, talvez você tenha ali uma comunidade, esta é a sua família nesse momento. E você pode se relacionar com esta família, transbordando sobre ela esta grandeza, esta paz, este tesouro que é o reino de Deus. Nós viemos de uma família divina, e estamos retornando para uma família divina. Desde o começo até o final da Bíblia, somos um povo família. Começa com uma família, termina com uma cidade cheia de famílias. Nós viemos de uma família divina, Filadélfia, e estamos retornando para uma família divina. Amém? Você entende isso? Podemos prosseguir? Então, família não é só um jeito de Deus organizar as coisas. É uma carta lida, é um testemunho vivo, mostrando para essa terra o coração de um Deus amoroso, que ama estar com os seus filhos. A palavra final que nós lemos em Apocalipse 21, ela fala, esse é o tabernáculo de Deus na terra, e agora Deus vai morar com os seus filhos para sempre. Sempre foi o desejo de Deus morar com você. Sempre foi o desejo de Deus habitar com você desde o começo. Ele está te mostrando isso desde o começo da palavra, das Escrituras. Quando Ele fala para os filhos de Israel construir um tabernáculo, e ali Ele coloca o tabernáculo no meio das tribos de Israel, Deus estava falando para o povo, eu quero habitar entre vocês, eu quero estar com vocês.
Quando Deus, ele constrói ali, pede para Salomão construir o templo, Deus estava falando, eu quero participar da vida de vocês o tempo todo. Então, o coração de Deus é inclinado a estar com seus filhos. Onde Deus está? Aonde a sua família está. Hoje nós estamos aqui e sabemos que o Senhor Deus está aqui conosco. O Senhor Deus está aqui conosco, porque Deus tem prazer quando os filhos se reúnem à volta da sua mesa. Aleluias. Glória a Deus. Então nós passamos para um outro ponto, que é a queda. Porque desde que caímos, nós estamos em disputa uns contra os outros. Estamos brigados uns com os outros. A queda, o pecado, é a única coisa que nos impede de viver a perfeição do amor. E quando nós falamos de queda, nós falamos de a primeira família se distanciar de Deus. Adão e Eva, eles pecaram. Eles romperam com Deus. Eles romperam com seu Criador. Falaram, nós preferimos seguir os planos da serpente, nós preferimos seguir os conselhos de Satanás, nós preferimos proclamar a nossa independência e não mais nos relacionarmos com o Pai, mas buscarmos nós próprios a definição de bem e mal. Então Adão e Eva, eles rompem, eles saem da mesa de Deus, eles vão buscar eles mesmos as definições para a vida dele, daquilo que é bom e aquilo que é ruim, para eles fazerem, para eles consumirem, o estilo de vida deles, eles agora vão decidir por si só. E aqui acontece a queda. Queda do quê? Queda deste estado de perfeição, que é um estado de família. Um estado de família com Deus. E nós caímos em todas as esferas. A esfera moral, relacional, família, orgânica, porque nós agora adoecemos. A estrutura espiritual nossa, ela está corrompida. Nós não sabemos mais como conversar. Nós não sabemos mais como nos relacionar. Nós até adoramos de maneira errada e corrompida muitas das vezes. A nossa espiritualidade, ela precisa estar sob constante vigilância do Espírito Santo de Deus. Nós relacionamos como marido e mulher de maneira errada, pais e filhos, parentes, igreja. Tudo isso está corrompido pela queda. Não sabemos mais como amar, relacionar, pensar. As nossas emoções estão caídas. Queridos, o que é pecado senão a nossa rebelião contra a família de Deus? Isso é pecado. Porque quando Adão e Eva eles romperam com a mesa. Eles romperam com a presença de um Deus Todo-Poderoso. Eles romperam com a família e o amor que Deus queria, que Deus estava já compartilhando ali com os seus filhos. E eles então se vão e eles quebram esta unidade. E nós precisamos olhar para a cruz, porque lá na cruz, primeiro, Jesus está nos reconciliando com a natureza de Deus. Então a primeira coisa que Deus faz é nos reconciliar com a sua natureza. E qual é a natureza de Deus? Ser família. Então a primeira coisa que o Senhor Jesus ele faz é nos reconciliar. Olha, vocês filhos, à semelhança do filho pródigo, um dia se foram. Romperam com o pai, envergonharam o pai. E agora é necessário que o pai, ele esvazie da sua glória. É necessário que um pai que anda de cabeça erguida, precise correr até o meio da estrada para se encontrar com um filho pecador. É necessário que um pai, que outrora era um homem honrado na sua vila, agora foi desonrado na boca da comunidade, porque o filho pródigo gastou tudo, longe, num estilo de vida fora da família. Então o que é este sacrifício? O sacrifício de Jesus na cruz, ele nos une novamente à família de Deus. O pecado nos tirou, nos fez com que nós viéssemos a nos voltar contra essa família. E Jesus está nos reconciliando primeiramente com a natureza de Deus. E a natureza de Deus é família. E depois de reconciliados, olha que coisa linda, Filadélfia. Você está entendendo? Amém? Depois de reconciliados na mesa de Deus e perdoados, Ele nos convida para algo maior. Deus nos convida para algo sublime, quando Ele nos diz, através dos escritos ali de João, vocês estarão em mim, numa profunda unidade. E aqui nós vemos novamente um nível profundo de relação. Então o que Deus faz lá na cruz do Calvário não é simplesmente salvar pecadores, chamar pessoas à mesa. Ele chama para a mesa e lá na mesa Ele capacita os filhos.
com um poder que é sobrenatural, que não é dos filhos, mas vem da parte dele. E ele pega esses filhos e faz com que esses filhos agora façam parte dele. Vocês estão em mim, fazem parte da videira, fazem parte do corpo, fazem parte do edifício, fazem parte desta noiva que Deus está separando para si como uma noiva zelosa, preciosa, purificada, adornada para o grande dia do casamento. Então, isto é maravilhoso. Nós lemos alguns textos de Efésios, e Efésios, ele traduz a beleza da unidade. Quando ele está falando, ele vai começando, o livro de Efésios, ele começa com um poema, num estilo mais hebraico, assim, ele vai falando, louvando a Deus pela maravilha que Deus fez em Cristo. Então o apóstolo Paulo escreve Efésios, falando de tudo aquilo que é lindo e que Deus fez em Cristo. Bendito seja o Deus Pai, que nos chamou, que nos elegeu antes da fundação do mundo, pela bondade e a sua misericórdia, pela sua sublime graça. E assim ele vai falando, contando a respeito de um Deus que está unificando todas as coisas no Messias, sob o Messias, um Deus reunindo a sua família pelo poder do Espírito Santo. Então agora Deus está criando uma nova humanidade. Deus chama os filhos, Deus traz os filhos para a natureza novamente de família. Uma vez esses filhos estando assentados à mesa com Deus, eles são perdoados. Ao serem perdoados, eles são chamados para uma vida intensa com Deus. E uma vida intensa é estar em Deus, capacitado pelo poder de Deus, se movendo pelo poder do Espírito Santo, que é de Deus, nada mérito nosso, mas tudo vem da parte dele. E agora, Deus está nos falando que está convergindo todas as coisas, unificando a família debaixo do Messias, sob o Messias, debaixo do sacrifício que o Messias fez. Então ele está unificando para si uma grande família através do poder do Espírito Santo. Se você avança um pouquinho, o capítulo 2, principalmente do versículo 1 até o 10, Efésios está falando desta graça, que ela recria novos humanos, uma nova raça, um novo estilo de vida, vivendo novos propósitos. Então, a partir do momento que esta nova raça, esta nova humanidade, estes filhos lindos que é você, se reúnem na mesa de Deus, Deus começa a criar um novo tipo de gente, um novo tipo de família, uma nova natureza, uma nova expressão, um novo estilo de vida, uma vida com propósitos diferenciados, com tarefas diferentes nessa terra. Então Deus não somente perdoa, capacita, chama para a mesa, mas Ele está criando um novo povo, uma nova raça. E a ênfase o tempo todo desta mesa é que na mesa de Deus, as porções de Deus não são servidas em suplás. Você sabe o que é um suplá? Não é um negocinho assim, quadradinho, que põe o prato em cima, e cada um tem o seu? A mesa de Deus, ela é um grande banquete que existe uma grande toalha chamada graça. Ela é uma só. E ela reúne diante de Deus todos os pecadores de todas as eras. E a toalha da graça cobre os pés imperfeitos dos pecadores, de modo que agora todos estes filhos estão nesta mesa, capacitados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E isso é graça do alto. Capítulo 4 de Efésios, do 1 até o 16, ele o tempo todo está dando a ênfase na palavra unidade, na palavra um só. Vamos falar assim de uma maneira bem popular. E está contando para nós que a igreja é uma grande família, com pessoas diferentes, mas um só corpo. Pessoas de todos os tipos. Então, quando você olha a família de Deus, ela é diferenciada. Pessoas com jornadas diferentes, histórias diferentes, pessoas vindas de criações diferentes, mas todas unidas num só Espírito, servindo a um só Senhor, numa só fé, debaixo de um só batismo. A unidade, queridos, ela está mostrando aqui para nós e falando que esta família unida, não é a mesma coisa que uniformidade. Unidade, quando Deus une todos, Ele não está querendo dizer que todos agora ficaram iguais, que Deus passou uma régua dentro da igreja e todo mundo ficou assim formatado. Quem trabalha com formatação é a Babilônia. Quem trabalha com coisas quadradas é a Babilônia, porque lá na Babilônia, como que as casas eram construídas? As pessoas iam lá, cozinhavam tijolos,
cozinhavam o barro numa forma quadrada e iam edificando um edifício. Só que quando um tijolo quebrava, eles pegavam e jogavam na caçamba, não é? E aí, ao jogar ali, desprezavam aquele um tijolo, de modo que na fornalha havia mais membros deste corpo sendo cozidos num estilo de vida. Todo mundo com aquela mentalidade cozida, aquele barro ali. E assim iam construindo. Mas na família de Deus, a igreja de Cristo Jesus, na unidade do Espírito Santo, nós somos chamados edifício de Deus, edificados como pedras vivas. Um arquiteto que se preze, ele não despreza pedras nos seus diferenciados formatos, porque cada uma delas tem uma importância substancial no reino de Deus. Então o reino de Deus, ele trabalha com diferentes formas, diferentes pessoas, cada uma na sua jornada de maturidade, cada uma no seu formato, todas elas importantes para formar o edifício de Deus. E isso é o edifício, a Nova Jerusalém, cujo fundamento é o Senhor Jesus. Aleluias. Então a nova família de Jesus, ela consiste de vários tipos de pessoas, todos capacitados pelo Espírito Santo para edificar a igreja. E mais uma vez eu enfatizo a você, a vida do reino, ela flui através dos relacionamentos. As metáforas de Efésio, elas saem de uma literalidade e elas se tornam a nossa encarnação. O que significa isso? Que lá em Efésios está escrito que a família de Deus é o seu corpo. Isso aqui não é um poema, isso aqui não é uma obra literária. Nós precisamos fazer com que isso salte para fora das Escrituras e que nós venhamos a nos tornar de fato o corpo de Cristo, cujo cabeça é o Senhor Jesus. Então a metáfora da noiva, ela precisa saltar das Escrituras, onde o nosso esposo é o Senhor Jesus. A metáfora do edifício, ela não pode ficar simplesmente como um poema para nós lermos, mas ela precisa saltar para fora das Escrituras, para que nós venhamos a entender que nós somos o edifício de Deus, a morada de Deus, onde Deus está construindo sobre o firme fundamento que é o Senhor Jesus. E ali as pedras vão sendo colocadas, eu e você, cada uma delas lapidadas pelo Senhor Jesus Cristo. E queridos, eu quero fazer aqui agora, poderíamos encerrar aqui, porque nós falamos que Deus é família, e Ele cria um povo para ser família, e não tem jeito da gente fugir de gente, porque se a gente quer viver a plenitude da vida de Deus, a vida flui através dos relacionamentos. A honra de Deus está ali, onde a família está unida e agregada à volta da mesa. Então não tem como nós vivermos os propósitos de Deus, uma vida plena, desconectados de família, desconectados da família da fé, desconectados de um relacionamento com Deus, e alheios a este modo de vida que Deus colocou para nós vivermos, que é a nossa vida familiar, marido, mulher, filhos, parentes, solteiros, todos eles unidos na mesa de Deus pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Mas eu quero fazer algumas aplicações práticas a respeito dos textos que eu li, a respeito do tipo de Cristo na família, a respeito dos conflitos da piedade familiar e de uma vida plena que flui através dos relacionamentos. Irmãos, eu quero dizer a vocês, todo casal é um tipo do Cristo e da sua noiva. O que é um tipo? É um símbolo. Ou seja, todas as vezes que o mundo olha para você casado, ele deve ver em você Cristo e a sua noiva, Cristo e a sua igreja, porque toda família, todo casal é um tipo deste glorioso relacionamento. Aleluias. Família, ela é uma memória viva do que Jesus fez na cruz. E é por isso que lá em Efésios capítulo 5, Deus está falando desta literalidade da família, como algo que aponta para Deus, como algo que aponta para quem Deus é, um Deus família. E Ele está falando, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave.
E ali ele vai tecendo todo um pensamento. Quero que você pense. Quero que você venha para os cultos de quinta para pensar, para aprender a palavra de Deus. Quero que você venha para as celebrações de domingo para raciocinar. Sabe, eu quero que você entenda que Deus ele vai fazendo um raciocínio a respeito de como é ser marido no novo tipo de família que Deus está gerando. Como que é ser esposa nessa nova raça que Deus está levantando. Como que é ser filho nessa nova humanidade de Deus. Como que é ser empregado e patrão nessa mesa de Deus que Deus está formando para si, que é o novo povo, comprado lá na cruz do Calvário. Então Deus está tratando, e Ele começa a falar aqui a respeito das esposas, a respeito dos maridos, a respeito dos filhos. E Ele vai falando a respeito deste relacionamento. Mulheres, estejam submissas aos vossos maridos. Maridos, amem as vossas esposas. Pais, não irritem os vossos filhos. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Ele está tratando a respeito desta matriz familiar. Irmãos, quando Deus está falando aos maridos, para que eles amem as suas esposas como Cristo, Ele ama a igreja, Ele está falando aqui de homens dispostos a lançarem mão de um amor sacrificial, a lançarem mão de um amor que se sacrifica. Quando Deus está falando, marido, você é o cabeça da sua esposa, Ele está dizendo que você, homem, deve, se preciso for, colocar a tua cabeça lá debaixo da guilhotina para salvar a tua esposa e a tua família. Você precisa ser o primeiro a puxar a oração. Você precisa ser o primeiro a dar o bom exemplo e a pedir perdão na mesa, quando houver um constrangimento. É disso que Deus está falando, de nós sermos o cabeça, o líder, liderarmos a nossa família em atitudes cristocêntricas, liderarmos a nossa família em atitudes que mostrem e expressem o caráter de Cristo. Maridos que exercem o amor sacrificial, se parecendo com Cristo, tendo capacidade de governar a sua casa, em atitudes sacrificiais. E aí ele está falando aqui, olha, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta, dela cuida, como também o Cristo faz com a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. Um pouquinho mais acima, no versículo 26, ele fala de uma entrega santificadora do marido pela esposa, atitudes que o marido faz que santificam a sua mulher. Eu pergunto a você, homem de Deus, que atitudes você tem feito para santificar a sua esposa? A que tipo de coisa você tem sujeitado a sua mulher dentro de um relacionamento? É disso que nós estamos falando. Porque quando se trata de submissão, às vezes os maridos são rápidos demais para reivindicar. Olha, mulher, você tem que ser obediente, você tem que ser submissa, você tem que me obedecer. Mas aí eu te pergunto, marido, você tem sido para sua esposa um retrato de Cristo? Você tem sido para sua mulher um espelho de quem Cristo é? Porque, queridos, que mulher não quer se submeter a um homem que é igual a Jesus? Qual é a mulher que não quer se submeter a um marido que a ama, que se sacrifica, que se entrega por ela, como Cristo fez pela sua noiva? E é disso que Deus está falando, esse novo jeito de ser homem, esse novo jeito de ser marido, maridos dispostos a sacrificar tudo pela sua esposa, pela sua casa, pela sua família. Nós costumamos dizer, tanto eu quanto a pastora Débora, que casa não é lugar de descansar. Para pai e mãe não é. Casa não é lugar de tirar férias. Casa não é lugar de botar a perna para cima. Porque quando nós chegamos na nossa casa, como maridos e mulheres, esposos e esposas, filhos, nós precisamos ativar a nossa mente num Espírito Santo que é dinâmico, e ali exercer, e ali praticar, e ali discipular, e ali exercitar disciplinas espirituais, e isso tudo inclui trabalho dinâmico. O grande problema de famílias lindas, abençoadíssimas, é o fato de que muitas das vezes nós chegamos em casa para descansar, quando deveríamos chegar para trabalhar, partilhando, repartindo, entregando, se doando,
dando uma mão amiga, discipulando os filhos. Às vezes os filhos, eles estão ali, e eles precisam do pai e da mãe, e o pai chega, ele vai para o sofá, ele liga o seu smartphone, o seu celular, e ali ele fica. Sabe, Deus vendo o quê? Enquanto os seus filhos estão ali, e ele relata: eu estou descansando. Queridos, você não foi chamado a descansar, você foi chamado a edificar o teu lar, você foi chamado a trabalhar, a empenhar, mesmo cansado, a se doar, a sacrificar pela tua casa, pela tua família. E muitas das vezes os filhos vão se perdendo, a família vai se perdendo, por causa desse egocentrismo, desta centralidade do homem e da mulher ocupando o lugar que Deus deveria ocupar ali dentro da casa e da família. Maridos que exercem o amor sacrificial, se parecem com Jesus e têm dele a capacidade para governar a sua casa. O que você precisa, homem? Você precisa do Espírito Santo de Deus, você precisa da palavra, você precisa dessas ferramentas. Elas te empoderam para ser um homem de Deus, elas te capacitam na tua fraqueza. Nós não estamos neste culto de maneira nenhuma depreciando ninguém, nós não estamos com esta palavra querendo que você saia daqui envergonhado, olhando para as suas fraquezas e dizendo: eu estou muito longe deste padrão de família que está sendo pregado no altar. Mas eu quero que você olhe nesta noite para o Espírito Santo de Deus que está disponível para que a tua família dê certo, e para que você encha o teu coração, não de tristeza por aquilo que você não é, mas de alegria por tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus pode te tornar, mediante o poder que vem do céu. Você, homem de Deus, foi chamado para dar certo. A tua família foi chamada para dar fruto, e não para ser uma família medíocre nessa terra. Aleluias. Quando nós falamos de submissão, nós falamos de devoção, nós falamos de respeito, e isso tem faltado muito quando se trata de mulher, quando se trata das mulheres, porque, queridos, Deus está chamando o homem a se sacrificar pela sua esposa, mas Deus está chamando a sua mulher para respeitar este homem, e para devotar a ele o seu respeito. Sabe, quando a gente traduz isso aqui, olha, fala isso aqui, as mulheres ficam doidas, né? Mas vocês estão tudo assim meio quietinho, então vamos falar, para dar uma chacoalhada na pregação. Quando você começa a traduzir, vai lá no original grego, o original é reverência. O sentido traduzido assim, esmiuçado, o jeito que Deus sonhou a família. Deus sonhou a família assim, a nova humanidade de Deus, para funcionar dessa forma. O marido morre pela esposa, morre pelos filhos, se sacrifica pela família, dando tudo dele, não pensando em momento algum na estrutura dele. Aquela coisa assim, sabe, tem um pão ali em cima da mesa, delicioso, e o filho quer e é do marido, e o marido fala: não, eu reparto, eu compartilho. É o tempo, é o espaço da partilha, é o espaço da doação, é o espaço do sacrifício. Mas Deus também sonhou a família onde uma mulher adoraria o seu marido. Você imagina o marido chegando depois do trabalho, sei lá, a mulher adorando o seu marido? Oh, querido, entre, né? Eu devoto o meu respeito a você. É o jeito que Deus sonhou a coisa, para funcionar dessa forma. Marido sacrifica. Ele nem existe, o que existe ali é a mulher, é a esposa, é os filhos, é o propósito. Sabe, ele canaliza tudo. Vamos falar de uma maneira melhor, ele realoca tudo para doar, para partilhar, tudo pela família dele. Mas ele tem uma esposa que o respeita. Marido não gosta de ganhar flor, mulher. Não vem com essa para cima da gente, não. Chocolatezinho, caixinha de coração. Não vem com isso. O marido quer respeito. Respeite o seu marido. Sabe, muitas das vezes, e olha, isso é terrível. Muitas das vezes a mulher domina o marido e ela enche o peito. Lá na minha casa é assim que funciona, é desse jeito. Você não tem um marido, sabe o que você tem? Um pequeno eu, um pequeno você. Você tem uma versão sua apequenada, você tem uma versão sua domesticada dentro de casa. E é por isso que você é tão insatisfeita, porque você olha para o seu marido adestrado, conforme as suas concupiscências, e você não tem um homem dentro de casa. Você tem uma versão sua, ali, masculinizada. Então, querida, entenda isso. A sua melhor escolha é
orar e trabalhar para que o seu marido converta, para que o seu marido seja ativado pelo Espírito Santo de Deus, porque um marido convertido, ele doará toda a sua vida para uma esposa. Um marido que é convertido, um marido que entende, que ama as Escrituras, ele é capaz de colocar a vida da sua esposa, dos seus filhos, acima dos seus interesses pessoais. E é assim que funciona, é dessa forma. A mulher é ativada com o amor sacrificial de um marido, e o marido é ativado com o respeito de uma esposa. Às vezes, os maridos estão da forma que estão por causa de falatório, de falação, matraca ali, dia após dia. De novo aquela história da lâmpada, de novo aquela história lá daquele quintal, de novo aquela história da toalha, e de novo, e a mulher está ali, o marido está, às vezes ele até pede até um tempo, fala, nossa, deixa, eu vou ficar aqui quietinho, e a mulher está atrás, né? E a Bíblia compara a mulher, esse tipo de mulher, como? A que tipo de mulher? Vocês lembram aquele tipo de tortura, que pinga uma goteira assim na cabeça? Lá na Rússia eles faziam isso, né? Aquele pessoal lá, raspava a cabeça da pessoa, botava ela debaixo da goteira e ficava lá pingando, né? É um tipo de tortura muito comum no Oriente Antigo. Quem assistiu os Vikings, lembra lá do Flock, né, gritando dentro da caverna, esperneando, aquela goteira na cabeça dele, não foi? E aí? Provérbios, Salomão compara a mulher imprudente como aquela goteira na cabeça do marido. Aquilo alucina, aquilo tira o marido fora do sério, porque o tempo todo ela está ali andando atrás dele, ditando para ele, como se fosse um coronel ali, o que ele precisa ou não fazer. Mulher, respeite o seu marido, ative o seu marido com as armas espirituais em Deus. É por isso que as coisas não funcionam, nós invertemos tudo. Há grande prazer na alma humana, preste bastante atenção disso, eu sei que a gente às vezes brinca um pouquinho, mas olha o princípio espiritual. Há um grande prazer na alma humana, na concupiscência, na carnalidade, em deixar o outro escravo, servo, acorrentado, porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus te chamou para a liberdade, o Senhor Jesus veio para que você fosse livre. Lá em Gálatas, Paulo está falando da liberdade cristã, o tempo todo nós somos chamados para ser livres, ou seja, nós, uma vez que fomos libertos do pecado e da servidão da lei, nós não podemos mais nos meter debaixo de escravidão nenhuma, ainda que seja escravidão de religião, escravidão de seres humanos, de relacionamentos abusivos. Então há um grande prazer na alma carnal em escravizar o outro, em dominar o outro, em querer ditar o que o outro precisa fazer, em querer manipular o outro. E assim acontecem os grandes problemas do casamento, onde o marido, ele muitas das vezes assume uma face de agressão, de omissão, e a mulher entra num estado de manipulação, fazendo com que aquele casamento se torne um casamento escravo, um casamento onde um domina o outro, um casamento onde não há respeito, não há limites. Queridos, em nome de Jesus, que venhamos a abraçar esta palavra, que venhamos a abraçar este estilo de vida que o Espírito Santo de Deus quer gerar em nós, a nova família de Deus, o novo povo de Deus. Este novo povo, ele fala a respeito de filhos que obedecem aos seus pais, filhos que reconhecem a autoridade paterna, filhos que reconhecem pai e mãe como sendo aqueles que têm cetro de autoridade nessa terra, como sendo aqueles que foram comissionados pelo Espírito Santo de Deus para guiar, para cuidar, para zelar. E olha, queridos, nós temos famílias imperfeitas, todos nós viemos de criações imperfeitas. Você precisa perdoar o seu pai, você precisa perdoar a sua mãe, você precisa liberar perdão, para que isso não venha te amarrar num espírito de orfandade, e venha comprometer a tua vida toda, e venha comprometer toda a tua vida pela frente, porque, queridos, nós precisamos nos desprender desta escravidão de órfão, olhando para os nossos pais, por aquilo que nós não tivemos, pelas coisas que eles não puderam nos dar, nos oferecer muitas das vezes, e olharmos para Deus que é o nosso Pai, e entendermos que a família de Deus, ela funciona numa determinada estrutura, onde pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós somos capazes de respeitar uns aos outros, obedecer, honrar, zelar, sabe assim, acessar.
Existe uma geração, preste bastante atenção nisso, existe uma geração que está morrendo, cheia de tesouro e levando consigo os tesouros. Eu quero perguntar para você, jovem, você sabe o nome da sua bisavó? Você sabe o nome do seu bisavô? Você sabe o nome da sua tataravó, do seu tataravô? Você se lembra de pelo menos uma história que eles contaram? Vamos apertar um pouco mais assim. Você se lembra de pelo menos uma das histórias que seu avô contou? Essa geração está indo embora e está levando dentro do coração deles um grande tesouro. Um tesouro que tem a chave que chama respeito e que a juventude e os filhos estão deixando de acessar porque não conseguem entender o valor da honra. O valor da honra. Sabe, dentro do coração do teu pai existe uma sabedoria imensa. Dentro do coração da tua mãe existe um legado espiritual, existe algo poderoso que você jovem, que você filho, só consegue acessar com a chave da honra. Com a chave da honra. Esse é o grande problema de gerações que vai se perdendo, sabe? Uma geração deixa de passar para outra. As virtudes, os valores, essa coisa que é linda e que deveria vir de geração em geração. Conforme a palavra de Deus nos ensina, uma geração vai contando para outra as maravilhas e os feitos do Senhor e o seu poder. Não há como esconder isso das gerações. E nós precisamos exercitar isso com paciência, com respeito, tentando entender um ao outro, respeitando um ao outro. Isaías, isso está muito difícil. Olha, esse ideal de Deus é muito complicado. Queridos, esse ideal de Deus é possível pelo poder do Espírito Santo. É possível pelo poder e pela graça. E os conflitos fazem parte do processo. Os problemas fazem parte. Porque a cruz, ela é a mensagem de reconciliação. Lá na cruz, Jesus resgata o estilo de vida, ou melhor, lá na cruz, Jesus, ele reúne filhos, a natureza de Deus, que é uma natureza familiar. Então a cruz fala de reconciliação, e reconciliação é o abraço de um pai perdoador com os filhos que estavam desviados por aí, nos seus próprios caminhos. Então a cruz de Cristo, ela é uma mensagem de amor. E eu vou dizer a vocês, família boa é onde existe espaço para o perdão, é onde existe espaço para a reconciliação, é onde existe espaço para que pecadores que estão amadurecendo o seu caráter em Deus lutem e venham a vencer, vivendo e expressando algo que é indissolúvel. O que eu estou falando? Eu estou falando que a família é esse ambiente onde a gente dá chance para que um e o outro venha crescer na graça. O que é o casamento a não ser uma aliança de pecadores que disseram sim diante do altar? Um homem pecador e uma mulher pecadora que carece da graça de Deus. O que é a família a não ser este ambiente onde os filhos estão crescendo no temor do Senhor, onde nós damos espaço para os nossos filhos crescerem, não como escravos, mas como filhos de Deus, que a gente não fica cobrando, que a gente não fica colocando peso nas costas dos pequeninos, como se eles fossem escravos dessa geração e desse sistema, mas nós vamos ensinando, olha, vocês são livres, livres pelo sangue do Cordeiro, livres mediante a cruz do Calvário, e ali nós damos espaço para que algo indissolúvel se forme, algo que não pode dissolver. Casamento é para a vida toda, casamento é para toda a eternidade, é indissolúvel, porque é matriz de Deus. E se o amor de Jesus é indissolúvel, Ele te ama da forma como você está. Quando você chegou lá diante da cruz, você estava tão perdido nos seus delitos, nos seus pecados. O Senhor Jesus olhou a você com um olhar de amor. E é este mesmo olhar que repousa sobre você ainda hoje. Tanto tempo desta jornada, quando você se curvou e reconheceu, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. O amor de Jesus é indissolúvel, não muda. O nosso amor pela nossa família também precisa ser assim. Nós precisamos amar de maneira indissolúvel aquilo que Jesus ama. Esse deve ser o nosso amor uns pelos outros, dentro de casa. Às vezes a gente abre mão, né? Fala, não dá mais. Não dá mais para amar dentro desse contexto familiar. As brigas, os desgastes. É claro que existe uma limitação para tudo isso. Olha, eu como pastor não tenho prazer nenhum em enterrar as minhas ovelhas. Então, mulher, se você está debaixo de violência doméstica, saia desse relacionamento.
Se você está debaixo de surra, chegando roxa na igreja, saia, caia fora disso. Deus não tem prazer nesse tipo de coisa. Deus não tem prazer nesse tipo de submissão. Deus não tem prazer nesse tipo de relacionamento tóxico. Nós precisamos entender isso, porque eu não quero sepultar nenhuma mulher debaixo dessa narrativa de que, você precisa sustentar, você precisa tolerar, uma vez que você casou, agora suporta o teu fardo. Não é assim que funciona. Precisamos respeitar, porque o homem que entende quem Cristo é, jamais levantaria a mão contra a sua esposa. O homem que entende quem é a esposa que Deus lhe deu, é filha de Deus, é uma filha de Deus, jamais poderia levantar contra ela a sua mão. Piedade familiar. Estamos fazendo vários provérbios e aplicações desses textos. Como nós falamos aqui, a família encarna verdades espirituais. Ou seja, a família fornece uma revelação da cruz. A família, quando nós falamos de piedade familiar, a família, ela precisa encarnar esta verdade. O que é? Como que Deus funciona? Deus é família, nos criou para ser família. O que é a cruz? É Jesus nos restaurando a mesa de Deus, é a família de Deus, e nos enchendo de poder para ir e viver uma vida extraordinária familiar. Então, quando nós tratamos de piedade, cada casa, ela precisa mostrar o Evangelho. Cada casa, ela é, assim, um organismo vivo, onde ela está plantada em cada bairro, e ali existe uma micro-igreja, uma igreja pequenininha funcionando lá dentro daquela casa. Lá, aquela família, aquela mesa, ela fornece uma revelação da cruz de Cristo. De modo assim, que eu pergunto para você, Filadélfia, para que você reflita mais uma vez. Se eu hoje, pastor, pegar uma pessoa ali, que não conhece o Evangelho, e chegar para você e falar assim, esta pessoa vai dormir lá na sua casa uma semana, para ela ser evangelizada na sua família. Eu pergunto a você, esta pessoa que não conhece a Jesus, encontraria no seu ambiente familiar um retrato do Evangelho, capaz de convencer ela de quem Cristo é? Eu quero que nós venhamos a pensar, a nossa casa, ela encarna a verdade do Evangelho? Se uma pessoa chegar na tua mesa, ela pode ser impactada pela verdade do Evangelho só de olhar para a tua casa? O jeito que você cozinha, o jeito que você cuida dos filhos, o jeito que você trata o seu esposo, a maneira que você se relaciona, a maneira que você conduz a tua rotina familiar. Esta pessoa conheceria Jesus lá na tua casa? É disso que se trata a piedade familiar. Porque a família, ela é este retrato do Evangelho, mas a família cristã também é onde os frutos do Evangelho começam a brotar. A paz, temperança, domínio próprio, fé, alegria. Ou seja, é uma igreja doméstica. Hoje, infelizmente, existe um vácuo entre a piedade pessoal, a nossa espiritualidade, e o cotidiano, que nós, infelizmente, chamamos de secular. Porque nós reservamos o nosso melhor para cá, para o domingo, e aqui todo mundo está lindo, tomado de banho, cheiroso, o seu melhor, não é? Quando muito, lá no estacionamento, às vezes dá uma rosnada assim, para o diácono, mas é só ali, é o melhor, nossa, está tudo aqui. E lá fora? E lá no nosso dia a dia? A nossa segunda-feira, como ela é? Como é a nossa vida doméstica, o nosso cotidiano, que nós chamamos de secular, as nossas casas? Como é a nossa devoção familiar? Encontra-se espaço no nosso lar para tudo. Encontra espaço para lazer, encontra espaço para comida, encontra espaço para discussões, para debates, tem espaço para tudo ali dentro. Existe espaço para cultivar a fé, existe espaço para cultivar a espiritualidade. Eu pergunto a você, que casal que chamou um arquiteto e que chamou um engenheiro para fazer a planta da sua casa e mandou ele assim, desenha aí para mim um quartinho do profeta, desenha aí para mim um quarto de oração, desenha aí para mim um espaço para contemplação, desenha aí um jardim onde eu possa lembrar a minha família de quem Deus é, desenha para mim aí na minha planta um lugar onde eu vou plantar uma árvore, ali eu vou sentar debaixo com os meus filhos, e lá nós vamos fazer menção do nome do Senhor.
Qual é o casal que pensou na sua casa, que projetou a sua casa e que levou para dentro do desenho, da estrutura arquitetônica da casa, a fé? Nós temos o lugar da televisão, nós temos o lugar do videogame, tem hora de escovar os dentes, tem hora de tudo, mas não tem hora de oração. Não tem hora de leitura bíblica, não tem hora nenhuma para devoção e fé. Nós colocamos uma placa para criar filhos escravos de um sistema. Esquecemos de contar para eles que eles são filhos de Deus. Vocês são filhos, vocês são livres, comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. E a gente estabelece rotina para tudo. E eu estou falando de piedade familiar disso, para a gente, e olha, isso é um desafio, não é? Não estou falando aqui arrogantemente, eu tenho 3 filhos, e agora virei avô, né? Olha, é uma rotina, é um desgaste, é uma luta, onde nós precisamos, todos os dias, cristianizar a nossa rotina, criando, então, redescobrindo a nossa vocação sacerdotal, a marca da fé protestante. Qual que é a marca da fé protestante? Nós erramos muito, né? A gente só olha o ritual, fala, nós somos protestantes. Por quê? Porque a gente não acende vela na hora do culto, a gente não põe imagem, né? Não tem nenhuma imagem de santinha aqui no altar. Nós somos protestantes por quê? Porque o nosso rito é diferente. Mas nós esquecemos das doutrinas que nos trouxeram até aqui. Não é só ficar olhando para rito, não é porque a gente acende ou não acende a vela. A questão é, nós esquecemos de quem nós somos como povo. Qual é o marco fundamental da reforma protestante? O sacerdócio real dos santos. O que significa isso? Que você não precisa de padre, você não precisa de um clérigo para te levar até Deus. Você não precisa de um pastor para te levar até Deus. Você não precisa de um sacerdote para te levar até o trono de Deus. Você é um sacerdote do Deus vivo. E isso é o sacerdócio real e universal dos santos, que você é filho de Deus e tem livre acesso como sacerdote a chegar diante do trono da glória e acessar Cristo lá, com todas as suas riquezas e a sua grandeza. E nós esquecemos que nós somos sacerdotes e que você, homem e mulher, quando se casou, foi ordenado. Assim como eu um dia fui ordenado, né, lá naquele maio do ano passado, aqui naquela cerimônia, e eu fui então ordenado como pastor dessa comunidade, pastor desse rebanho. Você, homem e mulher, quando se une e forma uma família, você foi ordenado sacerdote da tua casa. Ali dentro tem uma igreja. Ali dentro tem uma igreja para você pastorear, mulher. Ali dentro tem uma igreja para você pastorear, homem, onde você tem livre acesso ao trono. O que é família? Novamente, mais uma definição. É uma comunidade de pessoas que acessam a Deus. Uma comunidade de pessoas que acessam a Deus. E qual é o grande problema de nós terceirizarmos a espiritualidade da família? Não, eu vou lá na igreja, o pastor ensina. Não, eu vou lá e as professoras, as pastoras de criança ensinam. Isso, o brasileiro ama terceirizar, não é assim? Filho tira nota ruim na escola, ele vai brigar com quem? É a professora, não é? Que dia que você sentou com o teu filho para estudar com ele? Que dia que você sentou, ensinou, se desgastou ali? Aí terceiriza, não é? Não é assim que acontece? Ué. E terceiriza para o governo, não, o governo que tinha que tomar conta disso. E terceiriza, joga na política, joga no pastor. Não é? Pastor é a única criatura que você pode bater e ele tem que aguentar. Não é? É a única pessoa que você pode falar mal. Guarda isso, você não fala mal do teu irmão na tua igreja, hein? Fala mal de mim e da pastora, mas não fala mal do teu irmão. É o único ser na igreja que você pode falar mal e amanhã você vai voltar aqui, ele vai te amar. É sério, tá? Então não fale mal do seu irmão. Não fale mal daquele que Cristo levantou aí para colocar ao seu redor, para caminhar junto contigo, família, sabe? Então, da mesma maneira que o pastor recebeu esse comissionamento ao amor, ao comissionamento ao amor, assim, sacrificial, você, pai e mãe, também foi ordenado lá na tua casa. E é por isso que você precisa ter as costas grandes para suportar o processo. Entendeu? Porque você não pode jogar no teu filho. Você não pode terceirizar em cima dele, mas ele pode em cima de você. Entendeu a piada do pastor agora? Entendeu não? Não entendeu, né? É assim. Igreja funciona igual família. Igreja funciona igual família, de modo que os filhos podem lançar
os seus cuidados nos ombros do pai com a mãe. O ombro do pai é largo, o coração da mãe é quentinho. E eles foram ordenados pastores daquela casa. Mas a coisa não pode vir de lá para cá. Não pode vir de lá para cá. Porque tem acontecido muito isso, Filadélfia. Pais e mães depreciando seus filhos, colocando cargas nas costas dos seus filhos. Imagina você, se eu como pastor sair falando mal das minhas ovelhas. Imagina se eu como pastor sair fazendo atrito, fofoca no meio das minhas ovelhas. Imagina se eu pegar as minhas responsabilidades e jogar em cima das costas do rebanho. Não é assim que funciona. É por isso que eu brinquei com você, que nós somos os únicos que você pode falar mal e depois voltar, que a gente precisa amar no amanhã. Pai e mãe também é assim. Então não lance sobre os seus filhos aquilo que é responsabilidade sua, porque é você que Deus colocou o comissionamento, o cetro da autoridade como pai e mãe para amar incondicionalmente, de modo que se os seus filhos hoje derem errado, pecarem, saírem, te humilharem, cuspirem na tua cara, e assim fizerem tudo contra aquilo que você ensinou, você vai assentar na varanda como um pai sábio. Você vai virar a face, você vai dar a outro lado da face, preparar a mesa e manter o caminho aberto para o dia que o seu filho vai voltar e você irá abraçá-lo como um pródigo. Entendeu a piada do pastor agora? Amém? Vamos terminar? Aleluias. Nós precisamos, então, fazer com que a nossa família tenha piedade. Como fazer isso, pastor Isaías? Através da oração, através da palavra, criando tradições familiares, criando momentos, porque quando nós não temos piedade familiar, a família não tem pastoreio. Quando nós não temos piedade familiar, a família não tem discipulado, e essa família se torna escrava de um pastor, escravo de um ritual, escravo de um culto, consumista de programações e eventos para manter o seu cristianismo em dia. É assim que funciona. E aí a igreja caminha de êxtase em êxtase. Aí ela vai no domingo, tem evento. Nossa, aí ela se enche daquela excitação, daquele êxtase, daquela dose de prazer, e ela gasta aquele prazer a semana toda, de modo que vai chegando sábado, ela já está falando assim, meu Deus, o que será que tem na igreja amanhã? Porque eu já estou fraquinho, a minha espiritualidade já está assim, né? E aí ela vive de pico em pico, ela vem no domingo, recebe um pico de poder e baixa lá no sábado e sobe de novo no domingo e assim ela vai. Então existe uma igreja refém do pastor. E aí, querido, se o pastor pregar um tanto de bobeira, se o pastor pregar um tanto de heresia, como é que a igreja ela vai refutar? Porque se existem, preste atenção, não escandalize, se existem hoje nos altares falsos profetas, eu pergunto a vocês, quem é a igreja que tem mantido esses falsos profetas nos altares? Se existem hoje homens terríveis, lobos vorazes em cima do altar, onde estão os homens destas igrejas para confrontar esses pastores? Onde estão as mulheres de oração? Onde está o povo da palavra? Muitas das vezes o pastor, ele precisa descer muito o sermão. Eu louvo a Deus porque não é aqui na comunidade, porque você entende. E se falar que não, a gente fica aqui até às 10, né, explicando, até você entender. Não é assim que funciona? Né? Então, muitas das vezes o pastor precisa descer muito o nível do sermão, porque não tem piedade familiar. A família não lê a Bíblia. Aí você fala, e aí José cuidou de Jesus. Ah, que legal. Jesus então morou lá no Egito, né? Morou com José. Nossa, que bacana. Então o pai de Jesus era o braço direito do faraó. Né? Não, não é esse José não, o José pai de Jesus é outro. Não, mas o José pai de Jesus não é o José do Egito? Não, não é isso não. Mas e aí a Maria? Nossa, Maria, né? Então, qual Maria então que é essa que ungiu os pés do Senhor Jesus? Aí o povo não sabe quem é a Maria. Ah não, mas ela era a Maria Madalena, aquela que tinha os espíritos ruins. Nossa, eu não sabia que a mãe de Jesus um dia foi possuída, né? Que Bíblia, você lê Bíblia, Filadélfia? Você entende isso? E aí se entrar em Reis, Crônicas, então aí, meu filho, aí o nível do sermão desce. Porque a igreja não lê Bíblia, e não sabe nem quem é o José, quem é a Maria. De que Maria que a gente está falando? De que José que é esse? Não é? Então nós precisamos conhecer a nossa palavra, a Bíblia Sagrada. Ela está nas nossas mãos.
Nós temos a palavra e o Espírito. Conhecer as doutrinas centrais da fé cristã. O porquê que nós batizamos, o porquê que nós ungimos obreiros, o porquê que nós casamos da maneira que casamos, apresentamos criança. Isso tudo faz parte do estilo de vida família e faz parte de uma piedade cristã. Família é, por último, uma unidade evangelizadora que encarna a mensagem do Evangelho. Ou seja, todos nós, eu e você, casados, solteiros, nós somos uma carta lida para esse mundo. Você é um testemunho vivo de Jesus onde quer que você passe. As pessoas precisam olhar em você e ler Jesus. As pessoas precisam olhar em você e ler a palavra de Deus. Então, existe para nós um grande chamado à evangelização como família. E quando nós falamos de família, nós falamos de igreja. Não dá para nós levarmos uma vida secularizada e ter períodos para anunciar o evangelho. Porque uma coisa não bate com a outra. Deixa eu explicar para você. A gente vai fazer um evangelismo, aí a gente sai para falar de Jesus. Aí sai para falar de Jesus. Aí vai o homem, o varão, está lá, ó, Jesus ama a tua vida. Jesus deseja te salvar. Mas aí ele chega em casa, no oculto, e ele acessa a pornografia. E aí, lá no vídeo pornográfico tem uma atriz, pela qual Jesus Cristo morreu. Jesus morreu por aquela mulher, para a redimir dos pecados dela. E aí, o abençoado vai lá, acessa o vídeo e torna a escravizar aquela a qual Jesus chamou na cruz de livre. E torna a colocar sobre jugo de escravidão aquela a qual Jesus perdoou na cruz do Calvário. Ela só precisa saber que ela é filha. Ela só precisa ouvir a mensagem do Evangelho e receber da mesma graça que nós recebemos, para ser liberta e se colocar à mesa de Deus. Então, que autoridade é essa? Que um homem, ele escraviza aquela ou aquele a qual Jesus declarou livre pela graça lá na cruz do Calvário. E uma coisa não combina com a outra, porque a gente sai no sábado para falar de Jesus, mas a nossa vida é secularizada, ela é podre, ela não valida o que está falando. A nossa vida, ela é envolta em conflitos, ela é envolta em problemas, ela é envolta em sujeira, em mau testemunho. E aí você sai para falar de Jesus, mas a sua casa não é uma unidade, uma carta viva, a sua vida não é uma carta viva, anunciando a este mundo que a mensagem que você está colocando para fora. Queridos, nós somos sal para esta terra, luz para esse mundo. Se a sua agenda for apresentada hoje, se a tua rotina familiar for apresentada hoje, as pessoas vão olhar para a tua agenda e vai falar, é uma Bíblia isso. Meu Deus, tem espaço aqui para exercício, tem espaço para trabalhar, tem espaço para família, tem espaço para um monte de coisa aqui, ó, empresa, projetos pessoais, estudo, mas tem espaço para fé, para devoção, para buscar a Deus, espaço para comungar com os irmãos. Olha, a tua agenda é uma Bíblia. Eu olho para a tua agenda e eu sinto desejo de servir a esse Jesus que você serve, porque Jesus está lá correndo com você no CrossFit, porque Jesus foi com você lá para a tua faculdade, porque Jesus te acompanhou no meio da mesa familiar do dia a dia e foi com você para o trabalho. Eu olho para a tua agenda, evangelista, e eu sinto vontade de servir a este mesmo Deus. A nossa agenda, ela é assim. Ou quando nós olhamos para a nossa agenda, nós vamos encontrar apenas atos de devoção a nós mesmos. É o meu tempo, eu mereço ser feliz, e assim nós vamos enchendo a nossa agenda com atos de devoção a nós, colocando a nossa vida no trono que pertence ao Senhor Jesus. Queridos, tudo começa com o sonho de Deus de ser família. E nós recebemos de Deus um poder capacitador para ser um novo tipo de família. Um novo tipo de família que perdoa, onde os conflitos vão servir para que frutos aconteçam dentro da família. Os conflitos, eles vão servir, sabe, de um trampolim para você saltar para um novo nível de espiritualidade. Tem provação? Tem, mas ela é vencida na força da oração. Tem desgaste? Tem, mas ali, ó, unidos, filhos, solteiros, casados, você que é noivo, noiva, juntos na presença de um Deus Todo-Poderoso, ali, esses conflitos, eles servem para a glória de Deus. Existe espaço para piedade familiar, onde na família nós
temos uma pequena igreja, uma igreja que não depende de pastor, ela funciona. Lá dentro tem poder, tem unção, lá dentro tem ombros largos de pais para os seus filhos chorarem. Tem pais que tomam a responsabilidade e oferecem a outra face. Tem pais que mesmo magoado, puxa, ensinei meu filho e ele foi embora. É um pródigo, me magoou, mas ele vai lá, ele serve a mesa, ele abre a porta, ele espera o filho voltar. Eu vou esperar aqui, porque eu fui ungido como pastor da minha casa. Eu fui ungida como pastora da minha casa. Eu não posso abrir mão desse menino, eu não posso abrir mão dessa menina, eu não posso abrir mão desse filho. Eu vou dar a outra face, ainda que ele fale mal de mim. E assim, o pai fica na varanda esperando. Isso é piedade familiar. É nós orarmos, gerarmos filhos e não escravos para Deus. Quando nós sairmos para compor a mesa de Deus, dizendo a outros e contando a outros que eles também são filhos, a nossa vida é uma carta lida. As pessoas olham e falam: eu vejo Jesus na tua vida, eu vejo Jesus na tua vida. A tua prática compete com o teu discurso. O que você fala é testificado pela tua vida. Eu vejo Jesus na tua vida. A vida flui através dos relacionamentos com Deus, com a família, com a igreja. E a igreja é o jeito de Deus ensinar o mundo a ser família.